Olá, eu sou do grupo com Ludson, Raul e Hélio, e hoje nós vamos falar de sistemas operacionais, o PIT6 e diretórios e atalhos. Primeiramente, eu vou apresentar o problema, que é permitir que usuários de um sistema possam lidar com grandes quantidades de arquivos facilmente. E a solução é organizar os arquivos em grupos de hierarquias por meio de diretórios e atalhos. Agora eu vou falar um pouco de diretórios. São containers de arquivos ou de outros diretórios. Seu conteúdo é organizado em uma árvore e o diretório de trabalho é um diretório padrão associado a um novo processo e utilizado por ele para criar ou abrir arquivos. É implementado pela maioria dos sistemas operacionais. Caminhos de acesso. Um caminho de acesso ao arquivo é a sua posição no sistema de arquivos e é normalmente composto pelos nomes dos diretórios que vão até ele e por um separador, podendo ter um caractere especial como os dois pontos para indicar o diretório anterior. Arquivos podem ser acessados por referência direta, absoluta e relativa. Ok, agora, ainda falando dos caminhos de acesso, nós temos a referência direta, absoluta e relativa. No caso da direta, o processo informa somente o nome do arquivo. Requer que o arquivo esteja no diretório de trabalho do processo. Já no caso de referência absoluta, o caminho do acesso ao arquivo inicia no diretório raiz do sistema de arquivo. Não depende, então, do diretório de trabalho. E no caso da referência relativa, o caminho de acesso inicia no arquivo de trabalho do processo e pode indicar subdiretórios anteriores. Implementação de diretórios. Diretórios são implementados como arquivos contendo uma tabela de arquivos. Cada entrada da tabela possui nome do arquivo, localização e o tipo. A nível de implementação, um diretório não contém arquivos, apenas os relaciona. Em sistemas Unix, o endereço do diretório raiz é indicado no volume boot record. Exemplos agora de implementação do diretório. No caso de sistemas como MS-DOS e ext2, eu acredito que se fala assim, ou seja, sistemas mais antigos, estes utilizam apenas uma tabela simples, o que tem baixo desempenho. Sistemas como X4, ZFS e NTFS utilizam estruturas que oferecem melhor desempenho, como tabelas hash e árvores. Agora, falando de atalhos. Um atalho é uma referência indireta a um arquivo ou diretório. Eles evitam que um arquivo ou diretório seja replicado várias vezes no sistema de arquivos. Um conteúdo pode ser acessado por vários caminhos. Isso evita que a memória o armazenamento seja usado quando não é preciso, né? Quando é preciso somente uma referência. Agora eu vou falar um pouco sobre como os atalhos são implementados. Eles podem ser implementados de duas formas. Primeiro, um atalho simbólico, que nesse caso ele vai ser um arquivo de texto com uma string, e essa string vai ser basicamente o caminho até o arquivo. E nesse caso, esse arquivo ele pode estar em outro sistema de arquivos, ele pode até ser existente. E no caso dele ser inexistente, isso vai se chamar um atalho quebrado, um broken link, também pode ser chamado assim. E no caso dos atalhos físicos, ele referencia diretamente onde o arquivo está dentro do dispositivo físico, ou seja, aponta para a ação da área do disco onde esse arquivo está. E no caso dos atalhos físicos, os arquivos eles normalmente mantêm um contador de referências para cada referência deles no sistema, cada atalho físico que aponta para ele. E no caso de um atalho físico, o arquivo deve estar no mesmo sistema de arquivos que o atalho. Agora falando um pouco sobre tradução de caminhos de acesso. A organização dos arquivos em diretórios, ela facilita as coisas para os usuários, mas pode dificultar para o sistema operacional abrir eles.
porque abrir um arquivo exige que o SEO localize ele no dispositivo de armazenamento, e aí o sistema operacional ele precisa percorrer o caminho de arquivo até achar ele. Esse método dele percorrer o caminho se chama file lookup. Falando um pouco sobre o file lookup, a gente vai ter o seguinte algoritmo. Primeiramente, a gente localiza o inode do diretório raiz, que geralmente está no VBR, e depois a gente vai ler o inode para ficar o seguinte: a gente primeiro verifica a permissão de acesso a ele, verifica se é possível acessar aquele conteúdo. E em seguida, a gente verifica também a localização do conteúdo desse diretório padrão, do diretório raiz. Depois, os inglês vão ser repetidos para cada diretório no caminho dele. Então, por exemplo, se você tem um diretório chamado pasta, por exemplo, no caminho até o arquivo, vai localizar o inode desse diretório, do diretório pasta, ele vai ler o inode para checar a permissão de acesso e localizar o conteúdo dele. E ele vai fazendo isso para cada diretório no caminho do arquivo até achar ele, até que chega no passo 4. Ele vai retornar o número do inode desse arquivo. Agora, falando um pouco sobre caixa de resolução de nomes. O procedimento anterior, ele pode ter um desempenho muito baixo, porque requer muitos acessos a diretórios. Então, para melhorar o desempenho, chega o caixa de resolução de nomes, que seria um armazenamento em memória cache de pares contendo o caminho absoluto e o inode de um arquivo acessado recentemente. Ou seja, acessos recentes vão ficar guardados em uma memória cache e vai guardar o caminho absoluto dele e o inode do diretório que foi acessado, ou do diretório ou do arquivo. E esse cache geralmente é implementado como uma tabela hash, e ela é organizada segundo a política LRU, o Least Recently Used, ou seja, o último usado recentemente. E isso foi tudo sobre a questão de diretórios e atalhos dentro do capítulo 6, dentro do capítulo 25 do livro de sistemas operacionais. É isso.